moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Mas hoje nós não vamos falar de vestuário por aqui. Vamos falar de beleza, história da maquiagem. Há uns anos atrás eu escrevi para o meu blog, se você não conhece, sim, eu tenho um blog que se chama historiadamoda.com.br. Eu escrevi sobre as mudanças no design da sobrancelha ao longo do século XX. E eu pensei, por que não transformar esse conteúdo em vídeo? Tá vindo com alguns anos de atraso? Tá. Mas o importante é fazer, não é mesmo? Antes tarde do que nunca. A sobrancelha tem lugar de destaque na história da maquiagem desde muito tempo. Quem tornou isso uma tendência foram os antigos egípcios. A região dos olhos era muito importante para aquela civilização, pois os egípcios consideravam os olhos como o espelho da alma. Além disso, acreditava-se que as propriedades dos produtos utilizados seriam capazes de proteger os olhos contra infecções e raios solares. Para colorir as sobrancelhas, os egípcios usavam o mesmo produto empregado para delinear os olhos. Isso mesmo, estamos falando do coal. O coal era uma pastinha feita com gordura de origem animal misturada com minério, especialmente galena, de coloração cinza escuro, quase preto, e malaquita, de cor verde. E em uma proporção menor, eles também usavam minério de cor azulada. A história do Egito é muito larga e os estilos de sobrancelha, assim como a moda, variaram ao longo das dinastias. Embora as pessoas tenham em mente a sobrancelha preta, grossa e bem marcante, que é o estilo que costuma aparecer nos filmes e séries, podemos dizer que sobrancelhas mais fininhas também foram usadas. Geralmente essas sobrancelhas tinham uma espécie de declive nas extremidades que eu carinhosamente chamo de rabinho. Se você fala espanhol, eu indico fortemente que assista aos vídeos da maravilhosa Laura Egiptologia. Laura é uma egiptóloga espanhola que é uma das referências máximas na produção de conteúdo para a internet sobre o Antigo Egito e ela já gravou vídeos sobre os cosméticos egípcios, então eu vou deixar aí na descrição o canal dela para que vocês conheçam. O estilo egípcio foi incorporado em outras culturas, uma delas é a romana. As mulheres romanas também pintavam a sobrancelha, só que tinha duas diferenças. Primeiro, em Roma, os homens não pintavam a sobrancelha, no Egito sim. Segundo, a pasta usada em Roma era feita com gordura e fuligem. Geralmente essa fuligem era obtida através das cinzas de rosas queimadas. Na Idade Média, séculos 16, 17 e 18, as sobrancelhas foram muito discretas. Eu não vou falar sobre esses períodos porque algumas lacunas de pesquisa ainda precisam ser preenchidas, então acho melhor darmos um salto temporal para o século 20. Ok, estamos no ano de 1900. Nessa época, a moda eram as sobrancelhas de aspecto natural. O que isso significa? As mulheres não tinham o hábito de retirar os pelos. Isso não quer dizer que necessariamente as sobrancelhas eram grossas. A minha sobrancelha ao natural, por exemplo, é fina e eu não faço nada. É uma característica do meu corpo. Mas sim, já existia produtos para usar na sobrancelha. No livretinho de 1912, intitulado Paris Beauty Products, com autoria dada a Mademoiselle Annette de la Terre, na página 12 aparece uma caneta de sobrancelha. Ela é chamada de Eyebrow Pencil e na curta descrição é dito que serve para escurecer a sobrancelha e usar na linha dos cílios, ou seja, ela poderia ser usada como uma espécie de lápis delineador. A caneta para sobrancelha também é mencionada no livreto de 1919 de Richard Hudibut, The Secrets of Beauty. Na página 9 aparece o seguinte textinho. Abre aspas. As sobrancelhas devem ser escovadas diariamente com uma escova, especialmente feita para essa finalidade. Se forem de crescimento irregular ou de cor clara, devem ser delicadamente desenhadas a lápis e o formato feito com a maior uniformidade no processo. Fecha aspas. Já na década de 20, a moda foram as sobrancelhas ultra finas. Isso foi motivado especialmente pela ascensão da estética melindrosa, que tinha uma maquiagem notavelmente dramática. Para conseguir tal efeito, as mulheres retiravam os pelos e desenhavam por cima. As sobrancelhas de melindrosa eram caracterizadas por serem caídas e de coloração escura. É importante dizer que nem todas as mulheres tiveram a sobrancelha finíssima nos anos 20. De fato, a maioria parece ter seguido por esse caminho. Mas todas as épocas têm exceções. Por isso, não se espante se você se deparar com alguma fotografia dos anos 20 e observar que a sobrancelha está mais grossa que o normal. O livreto The Secrets of Beauty, edição de 1923, diz assim, abre aspas, o mais importante no cuidado com as sobrancelhas é mantê-las lisas e bem torneadas. Isso pode ser feito tão facilmente com tão pouco tempo que nenhuma mulher deveria omitir.
Com uma pequena escova de sobrancelha, alise as sobrancelhas delicada e cuidadosamente após limpar o rosto ou passar pó. Muito pode ser feito apenas por este tratamento simples, para melhorar sua forma e diminuí-los gradualmente nas extremidades externas. A escovação regular também estimula seu crescimento. Fecha aspas. Agora vamos para 1930. Muita gente confunde o estilo de 1920 e 1930, porque ambas eram finas, mas a diferença é grande ao meu ver. As sobrancelhas de 1930 eram bem arqueadas e redondas. Diferentemente das de 1920, que normalmente eram redesenhadas por cima da sobrancelha original, nos anos 30 as sobrancelhas eram feitas muito acima da pálpebra. O resultado era um design que dava um ar placé, indiferente, distante. Isso aparece bem nas figuras das atrizes Greta Garbo e Jean Harlow. Na década de 40, as sobrancelhas continuaram finas. O desenho típico da época pode ser observado através das fotografias de Rita Hayworth e Veronica Lake. As sobrancelhas do período eram arredondadas, intermediárias e levemente levantadas. As mulheres costumavam retirar o excesso e corrigir de uma forma um pouco mais natural, digamos assim. Nos fins de 1940, a sobrancelha voltou a engrossar. Então chegamos na década de 1950. Nos anos 50, as sobrancelhas eram arqueadas em forma de V invertido. O ponto alto era bem marcado. Algumas mulheres deixavam os pelinhos aparecerem, outras usavam vaselina para deixar tudo no lugar. Tinha também aquelas sobrancelhas grossas no início e finas na ponta. A supermodelo Dovima foi uma das que seguiu esse estilo. Estilo esse que me lembra bastante as sobrancelhas de algumas dinastias egípcias. Vocês não acham? Outra coisa que se tornou comum foi a aplicação de uma sombra perolada abaixo das sobrancelhas. Então vem os anos 60, uma verdadeira salada de frutas. A década de 60 variou da fina e clara sobrancelha de Twig até a marcante sobrancelha de Priscilla Presley. Outra celebridade com sobrancelha notável foi a italiana Sophia Loren. Ela tinha a sobrancelha bem longa e completamente penteada para cima. Em 1970, as sobrancelhas voltaram a ser finas, bem parecidas ao estilo de 1940. As maquiagens conceituais da época propiciaram o surgimento de modelos para lá de diferentes, com aplicações de pérolas, strass e sombras coloridas, uma coisa bem louca. Já nos anos 80, a sobrancelha voltou a ser grossa. Quando falamos dessa época, muita gente lembra da cantora Madonna com seus pelinhos bagunçados. A sobrancelha voltou a ficar fina na década seguinte. As de 1990 eram bem fininhas e desenhadas com lápis de olho. Muitas mulheres depilavam com gilete ou tiravam tudo na pinça mesmo. Essa técnica foi comum até os primeiros anos de 2000. De 2010 para frente, o design de sobrancelha começou a ficar popular. As pessoas foram deixando o hábito de mexer em suas sobrancelhas em casa e passaram a delegar essa função para especialistas. Hoje, em 2022, temos diversos modelos. Algumas pessoas usam sobrancelhas mais finas, outros mais grossas, mas a gente não pode negar a avalanche das sobrancelhas micropigmentadas. Primeiro foram as sobrancelhas de rena, que tem um aspecto mais escuro, e depois vieram as micropigmentações fio a fio, que deixam o desenho dos olhos mais suave, mais natural. Com esse vídeo, vocês conseguiram ver que a sobrancelha sempre foi um elemento muito importante dentro da história da maquiagem, sempre foi uma parte onde o ser humano gostou de mexer, porque a sobrancelha, ela passa uma emoção. A sobrancelha ela pode passar um olhar mais doce, um olhar mais duro, um olhar mais forte. Então, em momentos onde a figura feminina era atrelada a um olhar mais romântico, a sobrancelha costumava ser mais fina, porque a sobrancelha fina passa essa ideia de delicadeza, de fraqueza. Eu não tô falando fraqueza no sentido negativo, mas sim no sentido conceitual, como as pessoas enxergavam. Em épocas onde a mulher tem um poder sobre o seu corpo maior, uma coisa mais sexy, por exemplo, na década de 50, ou na década de 80, que vem aquele movimento do power dressing, a sobrancelha ela volta a ficar mais grossa. E agora a sobrancelha, ela também, a tendência é mais grossa. É aquele estilo que a gente fala, sobrancelha com desenho de Nike. Então, hoje em dia, as sobrancelhas, a maioria das pessoas tem uma sobrancelha mais grossa. Tem muita gente buscando micropigmentação, sobrancelha de rena, enfim.
Me contem aí nos comentários qual dessas épocas é a sua favorita, se a sua sobrancelha é grossa, se a sua sobrancelha é fina, se você gosta, se você quer mudar. Me sigam lá no Instagram, @blondevenus. Eu vou deixar o link da matéria que eu escrevi aí na descrição, porque tem mais algumas curiosidades. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!